Observação: o tema inferno é muito amplo e cheio de detalhes. Esse artigo não pretende esgotar o assunto, nem definir verdades absolutas, mas trazer ao leitor informações que ajudem a navegar no tema e tirar suas próprias conclusões através de sua própria pesquisa. Nesse mini-artigo, nos concentramos em duas palavras traduzidas por inferno na Bíblia: Gehenna e Hades. A palavra inferno, ao ser ouvida pelas pessoas, traz uma ideia de um lugar de tormento, chamas e dor para aqueles que foram reprovados por Deus aqui na Terra. A etimologia da palavra, do latim infernus, traz o significado de o que está abaixo, mundo inferior. De fato, na Bíblia, a palavra inferno aparece tanto no Novo Testamento, NT, quanto no Antigo Testamento, AT. Nas passagens em que aparece, as palavras originais por trás da tradução inferno são Gehenna, Hades, Sheol e Tártaro. Vamos entender o significado exato de cada uma dessas palavras. Gehenna. A palavra hebraica Gehenna significa literalmente Vale de Hinnom, um lugar geográfico da época de Jesus que recebia lixo e restos mortais vindos de Jerusalém para serem destruídos, incinerados, pelo fogo. O termo aparece 12 vezes no Novo Testamento: Mateus 5, 22, 29, 30, 10, 28, 18, 9, 23, 33, Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, 5, Tiago 3, 6. Jesus usou a imagem desse lugar para falar do destino das pessoas que morrerem em desobediência à vontade de Deus, ou seja, o inferno. Hades. Hades é uma palavra grega e também o nome do deus da mitologia grega responsável pelo submundo, o reino da morte. Na Bíblia, essa palavra carrega o significado de sepultura, morte e inferno. O termo ocorre 11 vezes no Novo Testamento: Mateus 11, 23, 16, 18, Lucas 10, 15, 16, 23, Atos 2, 27 e 31, 1 Coríntios 15, 55, Apocalipse 1, 18, 6, 8, 20, 13 e 14. Sheol. A palavra hebraica Sheol aparece somente no Antigo Testamento. A mesma ocorre 63 vezes. Exemplo: Gênesis 37, 35, Números 16, 30, Deuteronômio 32, 22, 1 Samuel 2, 6, Salmos 9, 17, Provérbios 15, 24. Na Bíblia, essa palavra é usada para trazer a ideia de sepultura, inferno, cova, abismo, o mundo inferior, dos mortos. Tártaro. Essa palavra grega ocorre somente uma única vez no NT, em 2 Pedro 2,4. 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo final. Essa palavra significa o abismo mais profundo do inferno, uma região subterrânea e em trevas, considerada pelos gregos como o lugar onde os ímpios que morreram sofrem a punição pelas suas más obras. Interessante pontuar que essa palavra é aplicada diretamente aos anjos e não aos homens que pecaram contra Deus, sendo o lugar onde estes se encontram e aguardam o juízo final. De onde vem a ideia de inferno como lugar de tormento, chamas e dor? Essa ideia está bem fundamentada em passagens da Bíblia. Como já citamos, o leitor pode conferir as passagens em que a palavra Gehenna aparece no original: Mateus 5, 22, 29, 30, 10, 28, 18, 9, 23, 33, Marcos 9, 43, 45, 47. O Hades é o inferno? Gehenna e Hades são a mesma coisa? Algumas passagens bíblicas dão a ideia de que o Hades é um lugar de sofrimento e tormento semelhante à Gehenna citada por Jesus. Uma delas trata-se justamente de uma história contada por Jesus. Lucas 16, 22 a 24. 22. E aconteceu que o mendigo morreu,
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. 23. E no inferno, Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Outra passagem interessante é Mateus 11, 23. 23. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, Uranus, serás abatida até ao inferno, Hades, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Nessa passagem, podemos ver um contraponto que Jesus ressalta, dizendo que os habitantes de Cafarnaum, erguidos até o céu, desceriam para o inferno, Hades, por não terem se arrependido dos seus pecados contra Deus diante das palavras e milagres de Jesus. Cruzando as duas passagens, podemos interpretar que Lázaro subiu até o céu e o rico desceu até o inferno, Hades. Logo, é possível interpretar que Gehenna e Hades são conceitos que tratam no mesmo lugar. Ressaltamos que vários grupos pensam diferente sobre esse tema. Isso ocorre porque não é um tema fácil de interpretar. Por exemplo, a Gehenna também é muito semelhante ao Lago de Fogo de Apocalipse 19:20, também chamado de Segunda Morte, não discutido aprofundadamente neste artigo. Ambos são um lugar de punição e fogo, Gehenna de fogo e Lago de Fogo. Mesmo com essas semelhanças entre Gehenna e Hades e Gehenna e Lago de Fogo, não é possível que todos os conceitos tratem da mesma coisa, pois em Apocalipse 14:15, o próprio Hades é lançado dentro do Lago de Fogo, Segunda Morte, ou seja, o Lago de Fogo é o segundo e último estágio da morte dos condenados, e o Hades é o primeiro estágio. A Gehenna, nesse contexto, pode estar embutida no próprio Hades ou ser o próprio Lago de Fogo. Diante dessas possibilidades, o mais importante é entender a mensagem de Jesus. Se morrermos em desobediência a Deus, o nosso destino será de punição, pois teremos uma dívida impagável a Deus. Dívida esta que poderia ter sido perdoada se tivéssemos crido em Jesus enquanto vivos. Te convidamos a ler o nosso penúltimo post, O Namoro que Agrada a Deus. Observação: faça a consulta de todas as referências bíblicas do texto. Deus te abençoe.